Bom, depois disto vamos todos embora, não é? Porque é difícil concorrer com o Alexandre. Bom, vamos continuar com este congresso e vamos falar de unicórnios tecnológicos. Eu acho que os nossos convidados podem entrar e vão-se sentando já isto de forma mais... Depois disto temos que ser um pouco mais informais, senão, bem-vindos, eu já passo a apresentá-los. Podem sentar à vontade. Ou seja, estamos a falar de empresas avaliadas em mais de 1.000 milhões de dólares. Felizmente temos algumas em Portugal. Aqui estão connosco como convidados também. E a ideia é olharmos para isto e de que forma é que estes unicórnios e outros podem ter peso na estratégia digital em Portugal. Convidados: Diogo Guerra, da Fitsai, Filipe Lima, da Talkdesk, não é preciso dizer quem, porque já perceberam, eles vestiram o colete para se terem identificados, e o Miguel Aguiar, da Startup Portugal. Bem-vindos. Obrigado. Começando mesmo por aí, nós falamos muitas vezes de unicórnios, para além de ser uma figura maravilhosa, quando imaginamos, eu pergunto o que é que foi decisivo para chegarem aqui, para hoje serem considerados unicórnios, e não sei se gostam da designação e o que ela acarreta. Começando por aqui. Obrigado. Sim, acho que o gostar da designação, tendo em conta que é uma designação que traz uma mensagem positiva, nesse sentido é sempre bom. Relativamente ao que implicou e ao que foi necessário para chegar até aqui, acima de tudo, acho que uma das coisas que se banalizou, entre aspas, relativamente ao conceito dos unicórnios, é a tentativa de sucesso rápido, não é? Os exemplos dos Facebooks, das grandes tecnológicas, onde isto acontece quase de um dia para o outro, em 2 anos, 3 anos. É muito fácil, especialmente na área tecnológica, exista toda uma ânsia de querer fazer isso acontecer em 2 ou 3 anos. No vosso caso, foi querer fazer ou aconteceu? Foi querer fazer, mas sempre com os pés na terra. Ou seja, nós nunca tivemos um objetivo de temos que chegar a unicórnio ou temos que chegar a unicórnio ou qualquer estatuto em X anos, mas sim queremos resolver um problema que existe no mundo. Neste caso, toda a parte de fraude financeira que impacta todo dia, não é? Todos os dias as pessoas. E, acima de tudo, fazê-lo de uma forma sustentada. Não com o objetivo de chegar ao estatuto, mas sim com o objetivo de crescimento, estar a resolver um problema, efetivamente, do mundo. Como é que se chega à ideia? Ou seja, o problema já existia quando vocês desapareceram. Sim. Era urgente tomar medidas, já havia outros players no mercado. O que é que distingue? É uma ideia? É uma forma de fazer? É o quê? No nosso caso, é engraçado porque nós viemos de uma base efetivamente tecnológica e tínhamos uma tecnologia que estávamos a tentar encontrar o que é que ela poderia resolver. No nosso caso, nós, há muitos anos atrás, tentámos aplicá-la na área financeira, na área das utilities, na energia e também na área das telecomunicações. O mercado, basicamente, deu-nos essa resposta. No nosso caso, funcionou na área financeira e especificamente na área de detecção de fraude. Nós não estávamos à procura desse problema em específico, não estávamos a tentar resolver esse problema, mas efetivamente ele tornou-se claro conforme estávamos com o mercado. A partir daí, disciplina, execução, foco no talento e, acima de tudo, ambição. Nós que estamos aqui sentados neste pequenino Portugal, nunca pensámos em que o nosso mercado era Portugal. Na realidade, nós, acho que apenas já há 2 ou 3 anos, é que começámos a ter o primeiro cliente português. Já éramos um unicórnio, já tínhamos atingido todo esse estatuto, clássico, por assim dizer. Estatuto mundial para depois ser... Santos de casa não fizeram milagres também nos unicórnios. Ou seja, nós nunca pensámos, começámos aqui, mas nós tivemos sempre o nosso pensamento de que a empresa ia ser global desde o dia 1 e que queríamos resolver um problema à escala global. E depois foi, como eu estava a dizer, acima de tudo, talento e disciplina de execução, que eu diria que é 70%, 80% do segredo e não a sorte, ou que também existe, a sorte, o timing e todas as coisas que nós não controlamos. A disciplina e a execução foram, sem dúvida, algo extremamente importante, especialmente
nas fases mais difíceis que se ultrapassam. Filipe, a mesma questão neste sentido. Qual é que foi aquele momento que perceberam? Não, isto já não é só uma ideia, não é só, não sei se foi o caso, mas um grupo de amigos que teve aqui uma vontade, ou de colegas, e isto vai ser grande. Sim, acho que parte das palavras que representam o que aconteceu na FedSci, produtos diferentes, histórias diferentes, mas muitas delas eu revejo da mesma forma. Na Talkdesk eu acho que começou-se pelo problema, e o problema ele era muito óbvio em 2011, quando a empresa surge, que é qualquer call center que existia naquela altura, eram necessários milhões para implementar um call center e muitos meses, às vezes anos de fases de implementação, fazia muito stick às empresas. Então o problema era como é que nós resolvemos algo que seja rápido, que seja acessível para qualquer tipo de empresa, indiferentemente do sizing, num mundo que já se tinha tornado cloud native, quando a maior parte dessas empresas, os produtos alternativos eram todos ainda on-premise ou com soluções mais legacy. Pronto, e nessa altura é criado o call center on press of a button, imprimir um botão e ter a Talkdesk, algo que até em situações, momentos críticos, isto foi em 2011, há uma evolução muito rápida na empresa, em 7 anos chega ao unicórnio, multiplica esse valor até 10 bilhões. Qual é que foi o elemento distintivo? Ou seja, aquilo que, quantos call center há? Quantas empresas desse género? Não é? Acho que há 3 fatores para mim fundamentais. Um é a simplicidade, e acabei de dizer, a facilidade com que num ambiente cloud conseguimos lançar um cliente novo muito rápido, num ambiente SaaS, sem termos que estar preocupados com toda a implementação. A simplicidade foi fundamental. O segundo foi toda a parte de inovação. A Talkdesk ainda hoje tem mais de perto de 60% dos nossos colaboradores trabalham em R&D. Investimos imenso em tudo que seja desenvolvimento de produto e toda a investigação por trás disso. Isso para mim é fundamental. Parte do nosso core, do nosso hub, continua, mesmo do ponto de vista da arquitetura do que desenhámos agora em AI em Portugal e baseado aqui numa parte da nossa força de trabalho a nível de desenvolvimento. E depois tudo o resto que acontece, que é como é que escalamos isso a nível global. E isso foi, se calhar, o fator diferenciador. Devido à simplicidade que o produto tinha, foi fácil começar a angariar clientes. Temos situações que exemplificam isso bem quando o Covid surge, por exemplo, e muitas empresas têm que rapidamente enviar as suas pessoas para trabalhar remotamente e os call centers não estavam preparados para isso. E muitas empresas portuguesas e muitos outros países no mundo acabaram por adotar, e muito rapidamente pela facilidade que tinham em poder usar um produto de um dia para o outro e ter um call center que não precisava de 6 meses, nessa altura já não seria necessário. Então acho que esse fator de simplicidade, a inovação, todas as funcionalidades que foram criadas à medida do cliente e trazer o que era o conceito de um call center as a service para totalmente cloud native. Isto em 2011, hoje em dia é tudo acerca da AI e nós próprios nos estamos a tentar desconstruir daquilo que criámos, que era um dos maiores produtos de cercais que existia, estamos a tentar desconstruí-lo, adaptar-nos, que esse fator é fundamental, e criar algo que chamamos o CXA, que é o nosso Customer Experience Automation, no qual estamos a investir há 5 anos, muito antes até da tecnologia da AI estar já no leverage que está hoje em dia, mas é onde nós estamos realmente a investir, voltar a readaptar, voltar a perceber o que é que o mercado precisa e oferecer isso aos nossos clientes. O que o mercado precisa é uma palavra muito forte quando falamos de unicórnios e de negócio. E depois há aquele problema, não é ser naif, mas o aspecto humano. Quando falamos em call center, queremos, a maior parte de nós, falar com o ser humano, falamos cada vez mais com máquinas. Queremos falar com o ser humano que não esteja a ser pressionado de maneira terrível, e falamos sempre, e estamos aqui muitos empresários, em ambiente de trabalho agradável, e sabemos o que é que o passado e o peso que os call centers tiveram nisso. A minha pergunta é, onde é que o fator humano entra aí no unicórnio dessa área? Não, claro, o nosso foco não está de forma alguma em pensarmos no mercado como é que nós podemos, e usar palavras fortes, porque a pergunta foi forte, fazer de forma alguma replace as pessoas que estão nos call centers. O fluxo é muito mais à frente que isso, é muito mais nós como clientes, que muitas vezes ligamos para linhas de serviços que usamos, muitas vezes nos sentimos insatisfeitos com o serviço que temos do lado de lá. Tem muito mais a ver com a experiência do utilizador, como é que nós conseguimos evoluir o produto. Os humanos vão continuar a ser necessários, sem dúvida alguma, em algo, esse sentimento que estávamos a falar, do ponto de vista de quando estamos zangados, como dizia o Alexandre há bocado, ou algo, o que nos vai acalmar vai ser isso, não vai ser uma máquina que está contrariamente a dizer algo que não estamos à espera, mas é preciso também termos consciência que a tecnologia evoluiu a um nível que hoje em dia conseguimos aumentar essa qualidade de serviço pela exatidão e determinismo que conseguimos ter num agente virtual e ter à mesma One para suportar todo esse workflow e a interação que é necessária entre humanos. Por isso eu, de forma alguma, a Talkdesk ou eu nos revemos numa situação em que o produto tem esse tipo de leverage negativo, mas sim o oposto, que é como é que conseguimos melhorar o produto através dessas tecnologias que lá estão.
Já vamos falar da inteligência artificial e como é que vocês a utilizam e de que forma é que ela pode ou não moldar o vosso negócio. Miguel, todos estes unicórnios têm características diferentes, parece que começa tudo da mesma forma, mas não. Como é que incentivamos quem tem um sonho de fazer um percurso como estes 2 exemplos aqui? Como é que se incentivam e o que é que se busca para ter mais unicórnios em Portugal? Seria uma belíssima exportação a seguir ao turismo. Se fosse a número 2 era maravilhosa, não é? Exato. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. O que é que se busca? A parte fundamental aqui é conseguir encontrar forma de cativar os jovens. Acho que estes exemplos que temos aqui são incríveis. Obviamente que o grande diferenciador foi a capacidade de pensar na solução e de ir atrás dela e de combater todos os obstáculos que foram encontrando ao longo do tempo. Mas não podemos esquecer que isto é todo um ecossistema. Né? Temos universidades a contribuir com engenheiros que saem, que depois as startups vão contratar, temos investidores que apostam. Não, de longe de mim, estar a tirar mérito dos founders, antes pelo contrário, mas é preciso alguém, uma instituição, um país, a criar as condições para que isto aconteça. Portugal tem tido a sorte de conseguir isto. Não é? Já tivemos 8 unicórnios, estamos agora com 7 unicórnios, e temos uma capacidade muito acima da média de construir este tipo de empresas, e acho que a forma como temos de encontrar cada vez mais é incentivar a camada mais jovem a encontrar a sua própria forma de trabalhar, o seu desafio e ir trabalhando no sentido de perceber o que é que foi feito, quais é que são as melhores práticas e arriscar. E é preciso arriscar. E estamos num mundo onde o que é hoje verdade, amanhã é mentira, o que hoje é certo, à tarde já não é. Né? E isso, obviamente, cria alguma ansiedade má, mas também uma ansiedade boa de, pá, eu tenho que fazer por mim, né? E, portanto, tenho que ir à luta e tenho que ir procurar forma de me desenrascar. O Estado, o Governo, os países têm que estar por trás a apoiar. Né? Mas estão todos a fazer isso, não é? Agora eu pergunto, o que é que... Estão todos a fazer de formas diferentes. De forma diferente, por isso é que eu digo, o que é que em Portugal é diferente? Perguntei-lhes qual era o elemento que os diferencia e qual foi o momento que os leva a chegar aqui. E em Portugal, o que é que estamos a fazer diferente para que alguém que comece um unicórnio não vá à Espanha ou vá à França, não é? Acho que ao longo da carreira, ao longo da vida de uma startup, há diversos passos que são importantes e que alguns países estão mais preparados para outros. Né? Nós estamos mais preparados para o princípio, onde as empresas são construídas, onde nós já atingimos no ano passado 5.000 startups. 5.000 startups é incrível para a dimensão que o país tem e a maior parte delas... Quantas sobrevivem? Não, era aí que eu ia dizer. Né? A maior parte delas foram construídas nos últimos 3 anos, e o que nos dá aqui uma perspectiva de continuação. Algumas não têm sucesso ao fim de 2 anos, mas os founders, a maior parte deles, ok, não consegui a primeira, vou conseguir a segunda, a terceira, e a coisa vai crescendo. Há um efeito spillover também dos unicórnios existentes, porque quem lá está usufrui de todo o ambiente e vai também ele próprio, quando sair, porque por alguma razão, criar e multiplicar esse ambiente. Mas há aqui também, obviamente, outros fatores legislativos. Não é? Portugal lançou em 2021 a Lei das Startups. Foi o primeiro país europeu a ter uma definição do que é uma startup. Em Portugal, uma startup é uma empresa com menos de 10 anos, menos de 50 milhões de receita, menos de 250 trabalhadores, altamente inovadora e altamente escalável. E com isto, a Startup Portugal pode dar o reconhecimento de startup. Isto é uma coisa que foi completamente inovadora na Europa. Fomos o primeiro país europeu a ter esta lei. Mas para além do reconhecimento, o que é que dão para que essa startup... Acesso, por exemplo, ao tema das stock options. Não é? A possibilidade de ter stock options. Stock options, basicamente, é dar a capacidade aos colaboradores de ter uma parte da empresa, para quando a empresa for fazer um exit, poder ter algum ganho do investimento que ele próprio fez quando ajudou na construção da empresa. E consegue ter essa taxa a metade do valor que é o valor normal das empresas, por exemplo. Mas eu há bocado estava a falar no talento, e eu acho que o talento português e a capacidade que temos tido
em ter boas universidades de engenharia, boas carreiras que, quando saem, são muito... são um objeto de querer... peço desculpa. O que faz é que os engenheiros, quando saem da universidade, são ambicionados pelas empresas, né? E por lá fora. Quando vamos lá para fora, os portugueses lá fora têm um sucesso muito grande, e quando estão aqui, temos aqui 2 excelentes exemplos no caso, não sei se é engenheiro, acho que é engenheiro. Não é? Mas, 50%. 50%, exato. E essa capacidade de ver as coisas de uma maneira de ultrapassar desafios e fazê-los crescer. Diogo, ajudou de alguma maneira a criação de chegar ao unicórnio e ser uma startup em Portugal, o ambiente, as condições ou não? Ou foi tipo, vamos à luta independentemente de quem nos vai apoiar? Se foi decisivo? Lá está, nós sempre tivemos e acima de tudo os founders, uma opinião muito forte de que queriam fazer isto em Portugal. Não é? Acho que é conhecido, especialmente pelo Nuno Sebastião, de reforçar a nossa sede continuar a ser cá, de não termos transferido por questões tradicionalmente fiscais. E isto levou-nos a grandes desafios, inclusive com investidores. Um exemplo que eu costumo dar, que é muito engraçado, é quando estamos a lidar com investidores de renome mundial, eles normalmente não têm representação de advogados em Portugal, não é? E chegam a um ponto que querem um gabinete de advogados que tenha estrutura e renome suficiente para conseguir fazer assessoria a esses fundos. Chegamos a um ponto em que temos 4, 5, 6 investidores, nós chegamos a uma altura em que os investidores dizem, nós não podemos usar o mesmo advogado que os mesmos advogados que vocês usam ou que os outros usam, e já não há gabinetes de advogados suficientes em Portugal com o calibre, por assim dizer, que estes fundos requerem, não é? Portanto, é um pormenor de chegar a um ponto, tentar fazer isto a partir de Portugal e nós esforçarmos isso. Alguma vez foi impedimento mesmo ou não? Múltiplas vezes, se não fosse esta determinação, especialmente dos founders, fomos efetivamente pressionados para transferir a sede para fora. E, especialmente, investidores americanos têm sempre esse objetivo de forçar a transferência da gestão, de trazer mais gestão americana, etc. E nós sempre tivemos esse foco. E têm conseguido sobreviver, apesar desse sobreviver, acho que já conseguimos hoje em dia mostrar que é possível, que não tem que ter o medo de ser Portugal. Muitos, ou alguns dos nossos investidores passaram a ser investidores noutras empresas portuguesas também. Ou até vice-versa, por exemplo, no caso da OutSystems, um dos nossos investidores foi investidor primeiro na OutSystems e depois passaram a ser nossos investidores, a KKR, que é uma das maiores private equities a nível mundial. Portanto, começa a acontecer esse ecossistema de, efetivamente, os grandes fundos internacionais já não têm propriamente medo ou receio de vir investir em Portugal. Por vocês que foram procurar os investidores, ou eles vieram ter convosco, a partir do momento em que vocês começam a dar nas vistas? Tem que ser sempre as empresas. Nós, como outros, mas eu diria que tem que estar num estatuto muito, muito exclusivo, por assim dizer, para sermos cobiçados por todos os investidores. Claro que hoje em dia é mais fácil, com o sucesso que temos, de sermos alcançados pelos investidores, mas acima de tudo é a procura e acima de tudo para founders é um trabalho muito difícil, são, como costuma dizer, muitos nãos, são dezenas ou centenas de nãos até se ter um sim. Nós nestes 2 dias de congresso ouvimos aqui, e quando estamos a discutir geografias, investimento, etc., há sempre esta ideia, a Europa está atrasada, está numa corrida de sprint a tentar encontrar os outros adversários e os investidores, por causa disso, não chegam cá. Como é que vocês conseguiram que os investidores, apesar de quererem ficar em Portugal, de serem portugueses, de manterem a bandeira, viessem para aqui e não para o outro lado? Eu acho que, acima de tudo, foi mostrar investidores, especialmente nas fases mais iniciais, acreditam em equipas. Porque, como o Miguel estava a dizer, as coisas mudam
E a Fidesai é a prova disso. Nós lá está, já nos reajustámos e reinventámos várias vezes do ponto de vista de mercado. E os investidores procuram muito qual é que é a equipa core, não só os founders, mas a equipa core. E há, inclusive, estudos a correlacionar o sucesso de founders após o primeiro, segundo exit, e que muitas das vezes, aí sim, os investidores já só investem no nome, quase não interessa a ideia, porque já houve uma equipa de fundadores que já fez 1, 2, às vezes até 3 exits, costuma-se dizer um bocado a brincar que eles recebem cheques em branco, porque simplesmente se acredita que eles vão conseguir fazer o mesmo. Portanto, para nós foi o conseguir mostrar isso, daí que eu estava a falar há pouco de execução, continuar a mostrar, depois da primeira ronda e termos esses externos, de mostrar que continuamos a executar, continuamos a mostrar isso, e não, neste caso também não queria deixar também de reconhecer que, na realidade, a nossa primeira ronda de investimento foram apenas investidores portugueses. E sem eles também, se calhar, não estaríamos aqui hoje, e deram-nos esse primeiro empurrão para que, com esse investimento, conseguíssemos ter sonhos e que hoje maiores. está a ser bem remunerado, ou não? Sem dúvida. Os primeiros têm sempre a sorte, não é? Filipe, a mesma questão, queria perceber se o ambiente em Portugal de termos uma espécie de, não sei, de um ambiente que leva a que, bem regada, uma startup chega a unicórnio, se foi decisivo, e ao mesmo tempo como é que se cativa o investidor nacional e estrangeiro? Sim, portanto, eu acho que vou começar pela parte do talento, porque eu acho que é aquilo que é comum, toda a gente fala nisso, ou seja, existe algo que eu costumo, 90% das minhas equipas de engenharia estão em Portugal, 10% estão nos Estados Unidos, em Silicon, e eu acho que há uma parte importante que é o ADN que se sente em Silicon às vezes, da parte do speed to growth, que acho que durante uns anos faltou em Portugal, hoje em dia sente-se claramente, junto com a parte europeia, que é a palavra trust, ou seja, os europeus estão vistos do ponto de vista de confiança. Quando se junta as duas coisas, a parte da velocidade e a parte da confiança e do trust, cria-se um tipo de perfil muito interessante em Portugal e conseguimos sentir isso a falar com clientes de todo o mundo. Há zero desconfiança em qualquer coisa que seja feita aqui. Acho que isso é transversal a qualquer empresa que se fala em Portugal. Acho que o talento começa por aí. Do ponto de vista de talento, eu acho que há uma adaptação que Portugal e os países europeus acho que vão ter que fazer rapidamente, tem a ver precisamente voltando ao AI e não como um buzzword que estamos a usar aqui. Muitas destas tecnologias estão já bastante avançadas em empresas, no caso da Talkdesk, quer ao nível de produto, quer ao nível dos meios, das formas de trabalho dos developers começarem a utilizar LLMs avançados para produzir código e ter isso já em métodos muito automatizados. E eu sinto que as nossas universidades, e apesar de eu dizer que não era engenheiro, há 20 anos trabalho nesta área, inclusive hands-on, por isso sou um pequeno geek que se habituou a esta área, mas sinto que os programas das universidades ainda não se adaptaram e podemos achar que ainda é cedo para o fazer, mas eu não acho. Adaptar como? Acho que tem que ser completamente... Por exemplo, temos o técnico e sabemos a reputação com isto, o técnico e não só, nova, etc. E também exportamos professores, exportamos talento. Claro. O que é que falta aí? Eu acho que nem estou sequer a focar na questão de alterarmos as peças. Eu acho que é mesmo uma questão do programa. Hoje em dia, estar a ensinar um developer e toda a parte computacional é fundamental. Isso tem que continuar a acontecer, mas do ponto de vista de utilização, o código irá tornar-se, se já não se tornou um commodity completo, ou seja, não será o código que vai ser diferenciador. E por isso é importante que nas universidades se comece os estudantes estejam imediatamente em contacto direto, o que é utilizar um coding agent, alguma coisa nativa, porque acredito que todos eles o estão a fazer em casa, mas não é a mesma coisa que estamos no ChatGPT ou no Claude ou em qualquer outra tool semelhante, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de ter realmente coding agents e perceber que o modelo de way of working atual é completamente diferente do que era há um ano atrás e é drasticamente diferente nas empresas que estão a caminhar nesse sentido. Por isso acho que algo teremos que evoluir a esse nível. E por fim, indo à questão da Europa na sua globalidade, acho que eu lidero equipas de segurança, por coincidência talvez, em todas as empresas onde estive, na Bolsa, antes de estar na Talkdesk, e por isso eu sou um adepto incondicional da regulação. Ninguém me interprete mal naquilo que eu vou dizer. Mas os Estados Unidos têm 50 estados. Parte do que são leis fiscais, leis laborais, tudo o resto são transversais, o que permite uma aceleração muito grande do ponto de vista, e aqui não estamos a dizer se as leis são boas ou más, estou apenas a dizer que elas são transversais a 50 estados. A regulação, ela varia de estado para estado, e muitos sítios têm nuances, como nós temos cá. Mas nós, em 27 Estados-membros, temos um problema, que é nós construímos código uma vez e temos que fazer deploy 27 vezes.
E todas Voltamos estas ao problema da questões- regulamentação. Sim, claramente Versus acho que inovação e a desenvolvimento. regulamentação é boa. Eu acho que nós até devemos implementar algo muito mais restrito, até se calhar, do que o que se faz nos Estados Unidos. Mas a forma como o fazemos tem que ser muito mais liberta. Tem que ser algo que é transversal à União Europeia. É quase quanto ao espírito que criámos uma comunidade europeia e agora, de repente, estamos a falar em data localization e ter... Tudo isso é um travão brutal naquilo que se chama a escala global de qualquer empresa que quer crescer e precisa de lançar um data center na Europa e tem filmes imensos do ponto de vista de investimento, de arquitetura, de tudo o resto. Por isso acho que isso é um dos principais tópicos que eu queria deixar hoje aqui, acho que é esse algo que tem que ser Como é pensado. que, voltando ao investimento, como é que se evita que um unicórnio seja engolido, seja comprado por uma empresa bem maior? Assim, Como é que vocês sobrevivem? Não, claro, claro. Eu acho que Chegam ao sucesso e pronto, e agora temos um produto feito. Sim, eu acho que eu estou na Talkdesk há 6 anos, não acompanhei aquela fase em que isto aconteceu, por exemplo, eu estava a tratar na FedZai, mas conheço toda a história, obviamente, por estar na liderança da empresa. Mas eu acho que a Talkdesk, no caso da Talkdesk que ela posso falar especificamente, a empresa chegou já há 6 anos atrás, quase 5, 6 anos, sem fazer mais nenhum funding e tentou, que realmente ganhou muitos clientes, a valorização foi muito alta e tentou chegar a um momento de saúde financeira muito interessante que lhes permitisse ter esse tipo de respiro. Nem todas conseguem chegar ali e ficar nesse estado, mas foi o nosso caso. Então, acho que para nós a questão do funding não é neste momento o nosso tópico de dia-a-dia, honestamente, mas acredito que seja um tópico fundamental para qualquer startup que esteja numa fase mais early. O que eu tenho a dizer sobre o funding, isso sim, não sobre a Talkdesk, mas global, é que o que ainda se nota, que eu acho que tem a ver com todas as questões que estávamos a falar, desde regulatórias a tudo o resto e alguns travões que temos, é fácil, parece-me fácil, e tu saberás melhor que eu, mas hoje em dia conseguir funding do ponto de vista das seeds mais early stages, mas quando estamos a falar em expansão global e estamos a falar de fundings de 100 milhões, não estamos a competir no mesmo barco, ou seja, e daí a questão de muitas empresas deslocarem pelo menos a sede e parte de alguma decisão estratégica para Silicon, para outras zonas dos Estados Unidos, porque sabem que é ali que estão esses tipos de fundings de muitos milhões. Miguel, podemos ambicionar ser um viveiro de unicórnios? Quer dizer, o desejo é grande, mas que se temos talento, se vimos, e já passaram por aqui empresas coreanas e chinesas que vêm para Portugal porque está cá o talento. Podemos ambicionar a ser assim e para onde é que vamos? E já agora, se conseguimos que sejam também os estrangeiros a vir cá para este viveiro fazer alguma coisa. Não, isso já está a acontecer, não é o que eu estava a dizer. Já tivemos 8, temos agora 7 e estamos no bom caminho. Acho que há aqui uma diferenciação que muitas vezes é vista como uma... Mas em termos de nacionalidade, ou seja, temos vários unicórnios, mas... Não, já lá vou a esse ponto. Quer saber se temos um unicórnio, por exemplo, que possa vir de um país que seguramente seria nosso competidor. Já lá vou a esse ponto. Deixe-me só fazer aqui uma diferenciação que eu estava a dizer. O tamanho do país geralmente é visto como uma coisa negativa. Eu acredito que no caso de Portugal e concretamente das startups é uma coisa positiva. Temos aqui 2 bons exemplos de empresas que nasceram com o mundo como mercado objetivo, em vez de ser só Portugal, não é? Se nós formos à Espanha, existem unicórnios em Espanha que têm mais de 90% da sua receita do seu próprio mercado. Isso em Portugal não é possível. E, portanto, quando um founder em Portugal cria uma empresa, cria para o mundo, não é? Vai logo com o objetivo de dominar o mundo. E isso é muito positivo. O tema de atrair pessoas e founders para virem para cá fundar empresas. Esse é um tema... Para além de Portugal, é um tema europeu, não é? A Europa tem estado a fazer um caminho. Eu tenho feito, este ano já fui 3 vezes a Bruxelas. Estamos aqui a fazer uma evangelização daquilo que é preciso fazer. Acreditamos que o processo que está a ser feito é de tornar a Europa mais simples. A questão é que a Europa não pode ser mais simples. A Europa tem que ser a mais simples. Quando a Europa for a mais simples... O que é que estamos a falar do mais simples? Estamos a falar de todo o tema de burocracia, de regulamentação. Por exemplo, o tema do funding. Nos Estados Unidos temos os fundos de pensões, temos tudo a meter dinheiro nas startups. Na Europa, nomeadamente em Portugal, os fundos de pensões não entram nas startups, porque é um capital de risco e, portanto, eles são avessos ao risco. Nós aqui temos 27, né? E cada vez que se abre uma empresa em Portugal, quando se quiser ir para a Espanha, tem que abrir novo NIF, a burocracia toda, a legislação toda. A Europa está a dar passos nesse sentido. Lançou agora o tema do 28º regime, que basicamente é a criação de um regime onde, quando um founder quer abrir uma empresa, abre neste 28º
e abrem na Europa toda. Isso é um primeiro passo, mas é um primeiro passo numa maratona. Não é? Temos aqui um longo caminho a percorrer, questões fiscais, legais, burocráticas, portanto, legislativas. Quando isso estiver mais perto de estar agilizado, aberto e termos um espaço Schengen para startups, aí sim vamos ter a capacidade de encontrar coreanos, asiáticos que venham para cá abrir a empresa. Até lá, há uns ou outros que vêm, e ainda bem que vêm, mas são pontuais. O que é que temos para os atrair e para além do sol, para além do charme, para além de tudo aquilo? E já é muito, atenção. Se alguém procura, em termos de geração, qualidade de vida, se calhar é aqui, não é? E não podemos mas isso é diferenciador. Nós temos nómadas digitais que vêm para cá trabalhar para muito longe, mas depois começam a montar uma empresa cá, ou começam a trabalhar com uma startup cá, e a coisa acontece. Portanto, isso é decididamente um fator. Outro fator, já falámos aqui várias vezes, é o tema do talento. Existe muito talento, muito bom em Portugal. É uma coisa que é pouco politicamente correta falar, mas o custo de vida ainda não é, estamos lá a caminhar para lá, mas ainda não é o mesmo do que uma Nova Iorque ou mesmo São Francisco. Estamos a caminhar para lá, infelizmente, mas isso também temos uma legislação que é estar a caminhar para ser founder-friendly. Temos a Startup Portugal que está a fazer o caminho também de colocar esta rede toda Portugal é dos países do mundo que mais patentes publica todos os anos. Falta criar a capacidade de tornar essas patentes em produto, em monetizá-las. E isso são mais-valias todas que existem e que nós vamos... a capacidade de não todo, mas uma boa percentagem dos portugueses falam inglês. E isso é diferenciador. De Espanha não é assim. E, portanto, há vários... Em vários setores, isto conjugado dá a capacidade de outras pessoas e de outras founders virem para cá e criar. Diogo, foi mais difícil chegar aqui, ao unicórnio, ou é mais difícil manter-se unicórnio e crescer a partir daqui? Acho que há pessoas que me perguntam porque é que eu estou há tanto tempo na Fisais, estou desde o início, não sou formalmente founder, mas fui o primeiro empregado. E eu costumo dizer que a coisa que me tem mantido são duas. Uma é que os desafios são sempre diferentes e nós habituamos-nos simplesmente a resolver desafios. Okay? Eles não são melhores ou piores, são diferentes, ou não são mais fáceis ou mais difíceis, são diferentes. Nós também vamos evoluindo, vamos tendo uma capacidade diferente. E a outra é efetivamente com que pessoas é que nós resolvemos esses desafios. Portanto, se é mais fácil ou mais difícil, acho que é diferente e garantidamente em cada startup ou em cada unicórnio isso vai ser diferente por questão de mercado, por questão do tipo de produto que está a fazer, da forma como vai ao mercado, se está num mercado primariamente enterprise, se está num mercado mais B2C. Todas as empresas vão ter desafios em alturas diferentes. Por isso é que uma das perguntas que eu tenho em todas as minhas entrevistas, começo que desafios qual é que foi o teu maior desafio ou quais foram os maiores desafios? Eu não fiz a pergunta. Que era para ser diferente. Da vida daquela pessoa. Seja isso a nível profissional, seja a nível pessoal, porque é uma característica de personalidade. Portanto, mas eu digo isto atendendo ao seguinte: a concorrência é cada vez maior, o mercado estica, mas pode começar a encolher, e por outro lado temos temos falado de inteligência artificial, novas tecnologias, já estamos no domínio quântico, e isto muda tão rápido. Se é isso o vosso... se é por aí que vocês têm um maior problema também, I'm keep up, tenho que me adaptar rapidamente, se não sou sem dúvida que todo este mundo da AI veio acelerar o mundo de uma forma que quase ninguém está habituado, não é? E nós obviamente sentimos essa pressão no sentido de alguém pode vir, ou outra empresa pode vir e rapidamente nos substituir, como se costuma dizer, eat your lunch, e estamos a tentar reagir nesse sentido, tal como aqui foi falado de introduzir todas essas tecnologias, de estar
no bleeding edge da inovação. Todas as empresas, por exemplo, pensam em Generative AI por causa das LLMs, os ChatGPTs, os Claudes, os Groks, etc. Nós ainda há uma semana ou duas anunciámos tecnologia que temos andado a trabalhar e que somos os primeiros a conseguir provar isso, que é usar este tipo de tecnologia para dados estruturados e para serem aplicados à parte de fraude. O que nós costumamos dizer, para explicar isto, é enquanto que estes modelos conseguem, com alguma previsibilidade, perceber qual é que é a próxima palavra, qual é que é a próxima coisa que nós queremos, que é, se eu for a uma farmácia, há um conjunto de coisas que fazem parte desse domínio. Agora, se eu fiz uma transação numa farmácia, adivinhar qual é que é a próxima, pode ser ir a uma bomba de gasolina, pode ser ir comprar alguma coisa online, pode não ter nada a ver. E esse é um dos desafios que nós estamos a fazer. Somos uma das primeiras empresas que está a fazer isso a nível mundial. E isso vem da nossa raiz de inovação. Ou seja, nós temos o nosso departamento de research, em que o mindset do departamento de research é o que é que daqui a 3 anos pode pôr a Fidesai fora de negócio, pode matar a Fidesai. E a nossa equipa de research tem que ser a equipa que encontra essas ideias, que depois eventualmente passam para produto, mas o trabalho deles é pôr a Fidesai out of business, com 2 ou 3 anos de antecedência para podermos Se calhar reagir. contratar aqueles que são bons em fraude seria um bom move, não? É um desafio interessante porque noutros negócios se calhar não há esta parte, que é, neste caso, a tecnologia é sempre usada primeiro, ou quase sempre usada primeiro para o crime, do que para resolver as coisas boas. Nós somos sempre forçados a usar a última tecnologia, porque do outro lado, do lado do crime, os fundos são quase ilimitados, porque o dinheiro é de borla. E as regras não existem? Não existem regras, não existe regulação, portanto eles podem usar... nós já estamos a lidar com problemas de fraude, de impersonation, etc., chamados deepfakes e outras coisas. Há 2 anos, ou seja, enquanto que agora o mundo está a tornar-se, está-se a tornar uma commodity a utilização de inteligência artificial, os fraudsters já começaram a fazer isso há 2 anos atrás, porque são sempre os primeiros a experimentar novas tecnologias. Nós somos forçados, para nos mantermos no negócio, somos forçados a ter que fazer o mesmo. Filipe, quando se fala em tecnologia e, sobretudo, de acompanhar o progresso neste campo é à velocidade, não sei se da luz, do som, do que seja, também se coloca o problema das geografias. Eu estou a colocar aqui um tema que veio aqui ao longo deste congresso, a ideia de cada vez mais o mundo político domina o mundo tecnológico pela influência de não é um produto chinês, não, é um produto norte-americano, a Europa também, mas não pode chegar lá. Isso faz parte da equação de um unicórnio quando está, ou não? Não, eu acho que... Eu não vou dizer que faz parte da equação quando nós estamos a criar um produto ou a inovar. Eu acho Até que por faz razões parte... de segurança também, por vezes. Sim, não, claro que sim. Ou seja, estamos a montar uma equipa, temos de ter cuidados por vezes em certas localizações, dependendo do produto que vamos fazer e onde o vamos destinar, não é? Isso parece-me algo óbvio, mas não vou dizer que desenhamos em função disso de forma alguma. Eu acho que a inovação e tudo isso que está por trás, que acaba por tornar os unicórnios, como fazias a pergunta há bocado, como é que é mais difícil manter ou chegar lá. E eu acho que tem mais a ver com o Tiago, o nosso CEO, ele continua com o mesmo pensamento do primeiro dia, da ideia de vou fazer isto em 5 minutos. E eu posso contar aqui uma história. Quando cheguei à Talkdesk, há 5 anos e meio atrás, a Talkdesk tinha cerca de 300 engenheiros numa divisão da AI. Há 5 anos atrás, eu recordo-me perfeitamente de pensar, estes gajos são malucos. Mas não, era uma questão de... A Talkdesk começou tão à frente a criar novos produtos que na altura ainda faltava alguma da tecnologia de backbone que permitia tornar aquilo altamente útil e efetivo. Mas os produtos estavam criados, estavam integrados. Há 1 ano e meio atrás, cerca de 2 anos, quando realmente os algoritmos mais avançados começaram a surgir, nós basicamente só tivemos que fazer plugged-in, absolutamente mais nada. Isso chama-se estar na crista da onda, mas chama-se pensar à frente. E o Tiago nisso ele exige esse pensamento a todos nós dentro da empresa e faz com que, quando os produtos são disruptivos, nós não temos que pensar tanto nas questões
quer outras que discutimos no passado de founding, quer a questão da subsistência da empresa, nem sequer se coloca. Ou seja, é uma transição natural e prova o momento onde nós estamos atual em que eu, nos últimos 5 anos, quando cheguei à Talktest, nós tínhamos uma região, um data center global. Hoje em dia temos 8 em escala. Somos FedRAMP Certified para vender a agências federais americanas, que é uma certificação considerada a Mother of All Certifications. Demorou 3 anos a fazer. Tudo isso permite expansão, mesmo que novos produtos não venham, mas, ao mesmo tempo, conseguimos criar uma disrupção muito grande ao entrar na Gartner, na altura na categoria de CCAS, mas houve toda uma ideia de recriar o nosso produto CCAS para uma nova categoria que acabamos por ser nós os criadores, que é o CXA, que neste momento, passado um ano em que essa categoria é criada, começámos a ver todos os nossos competitors a nível global a tentar entrar nessa categoria. Eu quero dizer que foi, além de uma decisão super assertiva, foi uma questão de criar disrupção no mercado com algo novo que está completamente leverage em tudo que é as tecnologias de AI, e é para onde nós estamos, claramente, função número 1 de todos nós dentro da empresa, converter aquilo que fazíamos na nossa plataforma de CCAS, convertê-la completamente a ser um produto de inovação da automação da AI que permita ser facilmente utilizado por qualquer pessoa. CCAS é Contact Center as a Service. Contact Center as a Service. Não, traduzam então. Customer Experience Automation, que é a nova categoria. A inteligência artificial acabou por ser quase um toque de medidas daquilo que vocês fazem ou não? Ou seja, de que forma é que foi decisiva para o impulso para se tornarem um unicórnio e para hoje continuarem a avançar? Não foi decisiva para se tornar unicórnio porque foi muito antes até que a Talktest chegue ao unicórnio e chegar a 10 bilhões até antes da questão de AI, mas é decisiva agora para nós, para nos posicionarmos à frente da nossa concorrência, porque nós somos um dos últimos players grandes a chegar ao mercado na antiga área de call center as a service. Todos os outros eram empresas do tamanho da Cisco, de Genesys, empresas muito grandes que já tinham um histórico muito grande no mundo enterprise. E nós conseguimos criar uma disrupção total e angariar parte dos clientes que eram de enterprise, de grandes, desses nossos competitors. Por isso eu acho que a AI é fundamental agora para nós conseguirmos dar ainda o passo à frente, que é continuar essa expansão e continuar a absorver parte com produtos novos que ainda estão muito embrionários nos nossos competitors, na realidade. Miguel, porque temos que olhar para a frente e perceber que tipo de startups, que tipo de unicórnios. Unicórnios são quase todos bem-vindos, não importa a área, não é? Mas também faz sentido perceber onde é que temos mais falta ou venham elas, o valor de uma startup é por ser tão variada ou não. Perceber onde é que podemos ser bons, onde é que temos necessidade e onde é que poderemos vingar. Faz sentido a especialização da startup, se o termo faz sentido? Eu se calhar sou aqui um bocadinho fora, mas eu diria que não. Eu acho que cada founder tem que encontrar a sua área de onde é especialista, onde acha que há um problema a resolver e ir atrás dele. O que tem que perceber é se tem ou não à roda instrumentos que o ajudem nesse desenvolvimento. Né? Se tem talento que o apoie depois quando ele crescer, que tem os financiamentos, etc. Obviamente que nós há 10 anos, nesta conferência, estávamos a falar de aplicações móveis. Né? Agora estamos a falar de Deep Tech. Né? Quer dizer, não sei se ainda falámos de Deep Tech, mas o tema hoje em dia é Deep Tech. E são coisas substancialmente diferentes, porque também mostra a evolução não só que a tecnologia teve, mas também que o país teve. Soluções Deep Tech são coisas muito pesadas em termos de investimento, time to market, de risco, propriamente dito, e, portanto, há aqui uma mudança de mentalidade. Acreditamos nós que o Deep Tech pode ser, em Portugal está bem posicionado tudo o que é a parte de Health, Deep Tech ligada a Health, alguma coisa pouca ligada à energia, mas há aqui algumas áreas onde nós somos mais fortes. Não quero dizer que tenha que ser nessas que tenha que ser apostado. A saber? Deep Tech de Health, acho que é uma área bastante em crescimento. A parte de AI, hoje em dia, em Portugal, acredito eu, é mais um enabler do que propriamente quer dizer, nós temos o Amália, mas é uma coisa mais estatal, e já, esse posicionamento já está, de uma forma ou de outra, marcado pelos americanos. Temos a França a posicionar-se também de alguma forma, mas nós estamos a usá-la, e acredito eu muito bem, em termos de enabler das novas tecnologias. E o AI serve para tudo, rigorosamente. A capacidade que temos de criar coisas com o AI é incrível, e acho que Portugal está a posicionar-se. Como o Filipe estava a dizer,
acho que há também uma necessidade de revermos ali alguns currículos para direcionar e para aprender, porque tudo isto hoje em dia muda rapidamente. Se nós olharmos para os Clouds da vida ou OpenAIs, todas as semanas lançam produtos que acabam com empresas de grande dimensão. Não é? Nós, por exemplo, agora a Microsoft lançou um Harvey, que é uma ferramenta de inteligência artificial para juristas, que vai incorporar no Word, que vai muito facilmente, digo eu, muito facilmente acabar com uma empresa que monta o Harvey, que é um colosso. Não é? E, portanto, também tem que ter esta atenção de aquilo que estamos a criar agora é ou não muito facilmente imitável por quem já está no mercado. Não é? E todas estas atenções têm que ser tidas em conta, mas lá está, acho que o founder, quando cria, tem que ultrapassar, tem que resolver um problema. Não é? E acho que esse é que é, independentemente da área onde atua. Meus senhores, muito obrigado e que sejam muitos e muitos mais iguais a vós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.